Pronto. Perfeito. Então, como a gente havia combinado, fazer então uma aula especificamente por esse aspecto, que é como que o paciente candidato a um transplante de medula óssea que apresenta sensibilização contra o HLA, ele pode ter essa formação desses anticorpos anti-HLA que, quando específicos contra o doador, que é o que a gente chama de DSA, no contexto do transplante alternativo, pode causar muito problema. Então, o foco da nossa apresentação hoje é discutir um pouco das metodologias e o impacto do DSA, desses anticorpos específicos, no contexto desses transplantes alternativos, com foco principalmente no transplante haploidêntico não aparentado. Então, para quem não me conhece, eu sou Alberto, eu sou coordenador aqui do laboratório do HC de Curitiba e também trabalho agora junto com a equipe do IGEM, junto às equipes médicas que fazem esse trabalho que a gente faz essa discussão de casos, né? Então, como vocês clínicos sabem, né, que a falha de enxertia é um problema bem grande de você manejar, que embora a incidência não seja tão alta em comparação a outras complicações pós-transplante, você tem que ela, quando se manifesta, está associada com desfechos de sobrevida muito ruins. E já tem um corpo de literatura muito grande, esses estudos aqui do Olson, do CBMTR, mostrando que os fatores de risco da falha de enxertia, eles são multifatoriais e já tem todos esses fatores bem estabelecidos na literatura, como tipo de condicionamento, presença de incompatibilidade, tipo da fonte, doenças. E, mais recentemente, com o aumento dos transplantes alternativos, você tem com que o DSA, esses anticorpos específicos, associados com um aumento importante de falha de enxertia pós-transplante. Então, é muito importante saber que isso é muito recente e as informações de literatura cresceu os relatos concomitante ao aumento desses transplantes alternativos, seja com haploidêntico, não aparentado e cordão umbilical. Então, assim, a primeira parte que eu acho que é importante vocês clínicos saberem é como que a gente faz essa avaliação de anticorpo anti-HLA no laboratório. E por que saber dessas duas grandes metodologias que a gente correlaciona isso com o risco clínico desses anticorpos, quando presentes, causar rejeição. Então, de modo geral, o padrão ouro que a gente tem para avaliar esses anticorpos são os testes de fase sólida em plataforma Luminex. Você tem dois formatos. O formato que você consegue usar nessas plataformas em BIDs, que são microesferas, para fazer triagem, presença ou ausência de anticorpo anti-HLA. Só que eu acho que o que é importante saber é que ter uma porcentagem de anticorpo ou só saber se tem ou não tem anticorpo, do ponto de vista prático, de tomada de decisão clínica, não importa muito. O que importa você saber se o paciente tem anticorpo, e aí, com o painel de antígenos isolados, que a gente fala que é o painel SAB, o single antigen, que é aí que você precisa identificar qual anticorpo foi detectado e se esse anticorpo é doador específico. Porque, como vocês vão ver a posteriori, é a presença de anticorpo específico que está associado com aumento de risco de rejeição primária pós-transplante, e não só ter ou não ter anticorpo. Então, isso aqui é muito importante, porque a gente faz uma primeira triagem. Aqui no IGEM, eles usam o painel Mixed, né, que é esse painel de antígenos agrupados, e se o Mixed é positivo, você vai fazer o single antigen para saber qual anticorpo foi detectado e se esse anticorpo é DSA ou não, DSA, que é o anticorpo doador específico. Um outro teste que é muito importante é a prova cruzada de linfócitos, que basicamente você vai fazer uma simulação in vitro do que vai acontecer em vivo quando anticorpos do paciente terem contato com o HLA nativo numa célula. E, no caso, nessa simulação laboratorial, a gente usa células T e B, linfócitos T e B do doador, para fazer essa avaliação. E a gente tem duas metodologias, por citometria de fluxo, que a gente chama de flow cross-match, e a prova cruzada com citotoxicidade dependente do complemento, que a gente chama que é o CDC cross-match. E é importante vocês saberem, porque eles têm diferenças de sensibilidade, diferenças na forma com que o teste ele é estabelecido. Um é um teste de ligação, o outro é um teste funcional, e isso é importante saber se um anticorpo vai causar uma prova cruzada por citometria ou por CDC, porque isso está diretamente relacionado com o risco e com a
a possibilidade ou não da dessensibilização ser factível. Como vocês vão ver, isso está diretamente relacionado na tomada de decisão até da estratégia de monitoramento. Só que tem algumas situações que a gente não consegue ter células T e B do doador para fazer a prova cruzada física. Então, você vai precisar fazer o que a gente chama de um virtual cross-match, que é comparar o perfil de anticorpos do paciente com as incompatibilidades HLA do doador. E o problema é que o virtual cross-match ele vai estar diretamente relacionado com algumas limitações destes testes de fase sólida. Então, de modo geral, é uma estratégia que a gente sempre tenta, é uma opinião minha que o Renato comunga, de tentar casar o fase sólida com a prova cruzada real para sobrepujar essas limitações que podem fazer com que uma prova cruzada virtual dê um resultado equivocado. Então, de modo geral, só para vocês verem como é que é a estrutura desse teste do single antigen, a gente vai pegar, então, o soro do paciente, de uma maneira simplificada, misturar com essas microesferas que têm um antígeno HLA. Aqui, mostrando um antígeno A2, B7, o CW9. Então, se você tem um anticorpo anti-A2, por exemplo, ele vai ligar no antígeno A2, a gente vai colocar um anticorpo secundário marcado com uma substância fluorescente, que é o PE, vindo do inglês da ficoeritrina. E essa reação a gente vai colocar no Luminex, que é um citômetro especializado, e ele vai fazer aqui uma classificação de qual microesfera está sendo detectada no Luminex e a magnitude da fluorescência da ficoeritrina. E isso depois a gente vai jogar num software de análise. Esse é o software, o HLA Fusion, que a gente analisa no laboratório, e você vai ter, então, uma métrica, que é o valor de MFI, que é muito discutido na literatura de TMO, a estratificação de risco usando valor de MFI, e aqui todos os antígenos isolados. Mas a grande questão que é importante salientar que o valor de MFI não é absoluto. Se você só considerar o valor de MFI, você pode ter interpretações, às vezes, equivocadas do teste. E isso é muito pouco difundido na literatura de TMO. Isso está muito mais avançado na literatura de órgãos sólidos. Eu vou mostrar depois uns exemplos. E aí que é muito importante pensar, toda vez que a gente discute com equipes médicas sobre o papel do DSA e o PRA, o teste, anticorpo anti-HLA, sempre perguntam qual é o cutoff que você utiliza. E aqui eu tenho um conceito que aqui é adaptado do Renato, da doutora Maria, do IGEM, de que a gente, às vezes, quando vai falar de cutoff, vai usar o cutoff para qual finalidade? Então, assim, você estabelecer um cutoff matemático, o mais comumente reportado na literatura de TMO é acima de 1.000. Então, você pode ter cutoff de mais baixo, de 500 até 5.000, um cutoff bem alto. Você tem um cutoff matemático que coloque negativo, ausência de anticorpo, para positivo, presença de anticorpo, pelas limitações do teste de fase sólida, isso aqui é um pouco irreal, e vocês vão entender por que nos slides à frente. Então, isso aqui tem problemas. E esses problemas podem comprometer a prova cruzada virtual e análise de DSA. Uma situação que é muito legal, e isso o grupo do IGEM tem esses dados muito bem estabelecidos e analisados, é que, com base nos resultados que você tem da prova cruzada, seja por citometria de fluxo, ou seja por CDC, você consegue fazer, por uma análise de curva ROC, com base no valor de MFI do DSA e o resultado da prova cruzada, utilizando uma curva ROC, você consegue estabelecer um corte ótimo para predizer virtualmente, com sensibilidade e especificidade, um resultado de uma prova cruzada. Então, você tem, na literatura, vários cortes na citometria de fluxo de 3.000, 1.500 ou até 5.000, que um DSA acima desse valor, ele seria preditivo de causar uma prova cruzada positiva por citometria de fluxo. Já vocês podem ver aqui que o CDC, você precisa agora ter um valor de MFI muito mais alto para ter uma predição de uma prova cruzada positiva. Por quê? A prova cruzada por CDC ela é uma técnica menos sensível e para você positivar um CDC, você tem que ter muito mais anticorpo. Isso vai refletir que o seu corte
para predizer virtualmente um CDC positivo, você vai precisar de ter um DSA com uma MFI muito maior. Isso é muito importante quando a gente vai discutir com vocês, por exemplo, DSA contra cordão umbilical, ou um DSA contra um doador não aparentado, principalmente do exterior, que você não consegue célula para fazer um crossmatch real. Mas com o valor de MFI, a gente já consegue predizer, com base nesses dados, se aquele MFI daquele anticorpo causaria ou não uma prova cruzada positiva, seja por citometria, seja por CDC. E isso vai ter implicação na dessensibilização e no monitoramento. E eu acho que um outro conceito de cutoff que é importante clinicamente e que no contexto de transplante de medula óssea ainda não é definido, que é qual é o cutoff ótimo para você definir um DSA clinicamente relevante. Então, você tem que, quando você tem um cutoff muito baixo, provavelmente o anticorpo vai ser relevante. E quando você tem um anticorpo muito forte, ele vai estar realmente associado a, provavelmente, a uma rejeição primária. Mas ali naquela área, uma área de valor moderado de MFI, isso ainda é muito questionável na literatura, como um todo, tem muita diferença na literatura de órgão sólido, mas na literatura de TMO isso aqui ainda não é definido. Então, sempre quando vocês pensarem em discutir qual é o cutoff, pense que você pode ter 4 definições de cutoff com objetivos distintos, sendo que essa predição virtual por curva ROC é extremamente robusta. A definição de relevância clínica não tem dado, que acho que ainda dá suporte para isso, e presença e ausência, isso pode ter problemas. Então, isso aqui é uma discussão que a gente sempre tenta ter, que essa definição de cutoff ela tem um pouco mais complexa do que é reportado nos artigos de literatura de TNO alternativo. E aqui, só para mostrar que os fatores que a gente considera para analisar o cutoff para definir positividade ou para definir zona cinza, que é o que a gente usa aqui em Curitiba, que a gente considera, de modo geral, acima de 1.000 é positivo, entre 1.000 e 500 seria uma zona cinza, e a área negativa abaixo de 500. No IGEM, se eu não me engano, o Renato pode até confirmar, é acima de 1.500 a área positiva, de 1.500 acho que a 300 a zona cinza. Então, cada laboratório estabelece isso. Mas o que é importante saber é que esses valores matemáticos, na nossa percepção, ele não é algo absoluto. Você pode jogar o cutoff um pouco mais para cima, pode positivar uma reação nessa área amarela em algumas situações. E é importante você saber que, quando a gente pensa em valor de MFI, o valor de MFI, o conceito correto é força. O que significa isso? É um anticorpo ligado num antígeno no microesfera. E na literatura de TMO você tem vários artigos publicados na BBMT, agora TCT, na BMT, mostrando que MFI como título. E isso é conceitualmente equivocado. Por quê? Título a gente só faz com diluição seriada. 1:2, 1:4, 1:8, e a última diluição que apresenta uma reação positiva seria o seu título. E isso não é feito nos testes de fase sólida com o single entity, porque é muito caro. No IGEM, o Renato ele tem essa estratégia de fazer titulação na citometria de fluxo. E isso ajuda muito a estratificar risco e monitorar a eficácia da dessensibilização. Então, é muito mais relevante em algumas situações você saber o título pela diluição seriada e não só o valor de MFI. Então, isso é um conceito muito importante e que só um cutoff matemático, independente de qual laboratório usa, vocês têm que saber que existe essa diferença de conceito entre em MFI, que você define um corte, e aí o título, que é o que, às vezes, um anticorpo com alto título, que teria um risco maior de rejeição primária, são coisas um pouco distintas. Então, só para vocês mostrarem aqui como é, então, a prova cruzada, você vai ter a célula do doador expressando o HLA incompatível, a gente vai colocar o anticorpo, e aí a diferença primordial é que o CDC é um teste funcional. Formação, você vai ter ativação do complemento com formação do MAC, lá do inglês, que é o complexo de ataque à membrana. Você vai ter um corante que vai marcar a célula que teve a formação do MAC, morreu, tem no microscópio de fluorescência essa coloração, e as células vivas têm a coloração ali verde fluorescente, e com base nesse score de células mortas, você tem um score. E por que isso é importante?
isso vai estar diretamente relacionado com o risco de rejeição. E a prova cruzada por citometria de fluxo é já um teste de ligação, e quanto você vai ter o fit se marcando, quanto maior a ligação, maior o deslocamento. Então, aqui só para mostrar, e é interessante você mostrar que, às vezes, você, frente a um controle negativo, você consegue, com base nesse deslocamento, verificar a prova cruzada como uma positiva forte ou muito forte. Isso, do ponto de vista de interpretação, que você vai ter um corte, é bem fácil para o clínico interpretar a magnitude desse deslocamento. E, da mesma forma, com base nesse deslocamento, você consegue inferir até um resultado de um CDC. O Renato tem a experiência que, geralmente, uma prova cruzada por citometria de fluxo com um delta, né, que é a diferença do que deslocou com o controle negativo, de 250 a 300 é preditivo de um CDC positivo e o risco de rejeição é altíssimo. E aqui, um teste funcional, dependendo do grau de mortalidade, você vai ter esses scores. E por que é importante vocês clínicos saberem desse score 6, ou score 8, significa ali o score 6, 50% a 80% de mortalidade celular, marcado aqui em vermelho, e o score 8, 80% a 100% de mortalidade, porque no algoritmo de dessensibilização do Johns Hopkins, esses scores importam. Como que vocês estão aqui? Esse artigo é um artigo super importante da Mary Leffel com Gladstone, mostrando que no algoritmo de dessensibilização do Johns Hopkins, que aqui em Curitiba o grupo da pediatria faz, a doutora Carmen, inúmeros casos muito bem-sucedidos, eles colocam que quando você tem só a prova cruzada, só o DSA, o MFI positivo, mais a prova cruzada negativa, é um tipo de estratégia de dessensibilização e monitoramento. Agora, se você tem o DSA positivo, com aqui o FC crossmatch, a prova cruzada por flow positivo, mais o CDC neg, é uma outra estratégia, 3 a 4 plasmaféreses com imunoglobulina e o monitoramento pós-transplante. Agora, quando você tem um score CDC de 1 a 4, você aumenta a estratégia de imunoglobulina e plasmaférese e ainda faz um monitoramento mais próximo ali para rebote e imediatamente pós-transplante. Agora, se você tem um score 8 ou qualquer score de classe 2 no CDC, eles, pela experiência que eles têm, eles consideram que é uma dessensibilização que vai ser ineficaz. Por quê? Para você ter um CDC positivo, você tem que ter muito, mas muito, muito anticorpo. E dificilmente as estratégias, como eles utilizam, não são bem-sucedidas. E aí, nesse sentido, você tem a alternativa do MD Anderson com Buffy Coat, que é basicamente essa que eles publicaram em 2015, agora recentemente na Blood Advance. Aumentaram a corte junto com o grupo do City of Hope, e é uma estratégia que usa plasma, férese, rituximab, imunoglobulina, e o principal diferencial é o Buffy Coat, antes da infusão, para fazer esse efeito esponja com o DSA. Só que o que eles mostraram é que, nos anticorpos muito fortes, acima de 20 mil, e esse valor de MFI 20 mil, que seria preditivo, né, se eles fizessem uma prova cruzada por CDC, seria um CDC positivo, provavelmente, o desfecho é ainda muito ruim de recuperação neutrofílica e a sobrevida é muito, muito ruim com hazard de 4. Então, mostrando que mesmo os anticorpos muito fortes, essa estratégia ainda é subótima e associada com desfecho de sobrevida muito ruim, enquanto que os outros anticorpos abaixo de 20 mil é bem efetivo em favorecer sobrevida após a dessensibilização. Então, dito isso, é bem importante quando a gente pensa em discutir então, os testes de fase sólida, que é o Luminex, como a prova cruzada, é pensar que, à medida que você aumenta os níveis de DSA, você vai ter a probabilidade de você ter esses testes positivos. Então, o Luminex ele positiva com anticorpos muito fracos. E aí, quando você tem um anticorpo moderado, você vai positivar a Luminex e a prova cruzada por citometria de fluxo, mas o CDC vai ser neg. Por quê? Porque o CDC, para ser positivo, ele tem que ter muito anticorpo. Então, à medida que você aumenta o nível de anticorpo, você vai tendo os graus de positividade nessas 3 metodologias. E por que então, para vocês clínicos, isso é tão importante?
porque isso aumenta concomitantemente à medida que você aumenta as positividades nesses testes, que vai refletir os níveis que vão aumentando de DSA, aumenta o risco de falha primária e até, eventualmente, até uma falha secundária. Rejeição em um ano aumenta drasticamente na nossa experiência. Focando agora especificamente nos testes, na literatura específica de TMO, praticamente nenhum estudo utiliza a prova cruzada de linfócitos. A maioria dos estudos se atém ao teste do single antigen. Você pegar os estudos de cordão umbilical, não aparentado e ápolo, você não tem o uso e o relato da prova cruzada. E aí a gente traz para reflexão esse conceito do expectativa-realidade desses testes. O grupo da Emory, quando eu fiz meu treinamento lá, eles estavam desenvolvendo a ideia para esse paper, é um paper sensacional, uma revisão, que a gente pensa que esse teste de fase sólida ele vai identificar perfeitamente o DSA, que essa métrica, o MFI, vai conseguir quantificar, você vai ter uma predição perfeita do resultado do cross-match, e eu acho que o principal, clinicamente, correlacionar e predizer perda do enxerto e a efetividade da dessensibilização. Então, aqui é uma ideia de como que a gente pensaria. Uma situação ótima, um cutoff matemático, separando o mais comum na literatura de TMO, que é 1.000, separando as reações verdadeiro negativas, que estariam abaixo do teu cutoff, com MFI bem baixo, sem dúvida alguma, das reações positivas, fossem verdadeiras, acima do cutoff. Aqui um exemplo. A gente tem um padrão de reação aqui na molécula HLA bem definido, as reações positivas marcadas em vermelho estão extremamente positivas e as negativas claramente negativas. A gente bate o olho quando vê um painel como esse, o padrão de reação, o BW4 e esse outro, são padrões que, quando a gente faz essa análise, que é uma análise bem importante para a gente desconfiar quando o teste tem problema, ok, isso seria muito bom se todos os testes fossem assim. Mas, na realidade, a realidade desse kit, que eu friso, é o kit que todo mundo usa no mundo inteiro, é o padrão ouro, mas ele existem limitações. E eu acho que o grande problema da literatura de TMO é que as limitações desse teste não são discutidas, diferente do contexto do transplante renal, que isso é muito discutido. E isso gera uma situação que você vai ter muita interpolação das reações negativas na área positiva e vice-versa, as reações positivas na área negativa. Ou seja, você pode ter, quando você usa um cutoff matemático, esse conceito da zona cinza, que você pode ter falso negativo e falso positivo. E aí é o nosso papel como laboratório de histocompatibilidade tentar identificar esses possíveis padrões, essas possíveis situações e não deixar que isso, quando refletir no DSA, na análise de DSA, gere uma interpretação equivocada. Mas eu acho que é um pouco importante vocês saberem dessas limitações desse teste quando vocês forem ler literatura de TMO que só fala num cutoff de 1.000 e não faz uma discussão das limitações, que a interpretação é subótima e tem um corpo de literatura gigantesco validando as limitações desse teste, que ele é muito bom, muito robusto, mas tem limitações, como qualquer teste no laboratório de análises clínicas, inclusive no laboratório de histocompatibilidade. E você tem essa revisão recente de um grupo lá de Basel, na Suíça, um grupo extremamente forte na área de avaliação de anticorpos anti-HLA, o grupo do Schaub, mostrando as várias situações que podem ter falsos positivos e falsos negativos. E aqui, nesses dois exemplos, marcados de falso negativo e o falso positivo, que são os mais comuns. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha essa situação. Vamos imaginar que a gente tem aqui um B44, ele é o teu DSA. Ele está naquela área completamente negativa. Então, naquela prova cruzada virtual, ele está abaixo do cutoff, ele é negativo. Mas quando a gente faz uma análise de padrão, esse padrão, que é o padrão do BW4, naquela molécula ali, amarelo, na molécula HLA, o alvo do anticorpo, aquilo ali, todo o anticorpo está espalhado nessa região marcada em vermelho. E a questão é, existe um anticorpo
e que ele ligou um pouquinho em cada molécula HLA que tem esse alvo, que é o BW4, que a gente chama. E a grande questão é, esse anticorpo que parece neg, ele está ali. E a questão é, esse anticorpo vai ter relevância clínica? E é aí que a prova cruzada pode te ajudar. Na nossa experiência, a gente já viu que anticorpos com essa magnitude, mesmo fracos, podem causar ou até falha, ou, mais comumente, pega arrastada de plaqueta, ou, às vezes, o paciente nunca recupera a plaqueta. Então, mesmo um anticorpo fraco, numa situação como essa, no contexto de TMO, pode ser deletério. Depois eu vou mostrar um pouco da nossa experiência com isso. E aqui um outro exemplo. Você tem um padrão, que a gente tinha falado que é um padrão de cauda longa, né? Com todas as moléculas do HLA6 estão positivas, inclusive o HLA-CW6 próprio, que é a BID mais forte. Então, quando a gente vê esse tipo de padrão, isso aqui tudo, você tem uma série de avaliações para validar isso como uma reação falso-positiva. O Renato tem isso validado no IGEM e tem uma estratégia de investigação. Isso aqui provavelmente não é nada, isso aqui é uma reação negativa. E quando foi feita uma estratégia de avaliação dessas reações falsas, mostrou que isso aqui era tudo falso. E aqui um indicativo foi que você tinha reatividade contra o HLA próprio. Então, essas são exemplos de como que, a despeito de um valor de MFI acima do cutoff, você pode ter anticorpos irrelevantes acima do cutoff e anticorpos bem relevantes abaixo do seu cutoff. Por isso que, quando a gente traz para discussão casos de DSA, a gente tenta discutir essa situação mais macro. E por que acontecem essas reações falso-positivas? Porque quando você coloca uma molécula HLA, aqui uma molécula HLA de classe 1 na microesfera, você perde o peptídeo e perde a beta-2 microglobulina. E você expõe esses epítopos amarelos, alvos, que na molécula normal eles são escondidos, por isso que o nome é críptico. E qualquer anticorpo na circulação que tiver mimetismo molecular por esse alvo pode dar uma reação bem positiva, por sinal. E isso já tem um corpo de literatura gigantesco. O Renato, o IGEM, acho que é um dos laboratórios do mundo com maior experiência na compilação e catalogação de reações falsas. Isso é comum. Então, a gente, no laboratório, consegue fazer investigação para que esse tipo de artefato não interfira na análise de DSA e que, enquanto isso no transplante renal é muito bem discutido, o primeiro trabalho que discutiu isso no contexto de medula óssea foi um que a gente acabou de publicar na TCT, que eu vou mostrar para vocês há pouco. E aí, a questão do cutoff, entender que existem laboratórios que usam um cutoff mais baixo, existem laboratórios que têm um cutoff maior. E a grande discussão que os médicos usam é: o meu laboratório usa um cutoff de 500, o meu é 2.000. Então, saber que, por exemplo, quando você usa um cutoff muito baixo, dificilmente você vai perder uma reação verdadeira ou positiva, mas a custo de você reportar muita reação que às vezes não é nada. Você aumenta a tua taxa de falso positivo. O outro extremo é quando você aumenta um cutoff, você dificilmente vai reportar uma reação falso positiva, porque a maioria dessas reações espúrias ficam ali em torno de uma reatividade 1.000, 2.000, 3.000, embora você tenha reações altas, mas é exceção. A custo de você não ter tanto falso positivo, mas ter mais falso negativo. Então, a ideia do que quando a gente está analisando o cutoff ótimo é controverso, que você vai perder quando você diminuir falso positivo, você aumenta falso negativo e vice-versa. Mas o que importa, dito isso, dessas limitações técnicas do kit, que é o kit utilizado na literatura de DSA e TMO, é que o que importa para vocês é se tem ou não tem DSA, porque é a partir dessa informação de DSA que vocês vão priorizar a seleção do doador DSA negativo e, na presença de DSA, se não tiver um outro, vocês vão viabilizar uma estratégia de dessensibilização. Agora, qual que é o problema prático da prova cruzada virtual? Que é isso, a gente definiu o DSA, considerando agora que vocês sabem que existem essas limitações, se eu não detecto um DSA que existe, que está imediatamente abaixo do cutoff, por exemplo, o cutoff mais comum na literatura de TMO, que é 1.000,
você não detectar um DSA que existe, você pode colocar o paciente em risco de uma rejeição humoral, principalmente se aquele anticorpo bem fraquinho for de um paciente que vai fazer um não mieloablativo, um RIC, que pode sobreviver célula T e B de memória e ter uma resposta de memória, uma resposta que a gente fala anamnéstica, pós-transplante, e aquele anticorpo fraco virar 10, 20 mil. Então, é muito importante quando a gente pergunta para vocês se o paciente vai fazer um condicionamento mieloablativo ou não mieloablativo, ou você vai ser um condicionamento mielo, porque isso, quando a gente pensa imunologicamente, vai correlacionar com a probabilidade ou não de ter rebote pós-transplante e o que a gente vai indicar para vocês monitorar. Então, é muito importante essa comunicação da equipe médica para, principalmente, monitoramento de rebote no DSA fraco. E algo que é muito importante é que, se eu reporto um DSA que é uma reação espúria, esse DSA não existe, mas por algum motivo o laboratório reportou, ele pode induzir ao médico a achar que, ok, esse tem DSA, excluir um doador adequado, por exemplo, o doador mais jovem, ou um doador que tem match de sexo, por um mismatch de sexo, por reatividade HY, a gente é muito preocupado com isso em doença não maligna, ou dessensibilizar um anticorpo que vai ser relevante. E é nesse sentido, por conta dessas limitações, que a prova cruzada, principalmente a prova cruzada por citometria, que é mais sensível, ajuda, porque ela consegue filtrar um pouco essas situações que podem ter impacto clínico significativo. Então, assim, a gente sempre discute que uma dessensibilização não é livre de riscos. Você tem, às vezes, alguns efeitos colaterais associados com plasmaférese, rituximab, que podem ser importantes. E por isso que é tão importante a gente garantir que o DSA reportado é o verdadeiro positivo para evitar com que o paciente faça uma dessensibilização para o anticorpo irrelevante e fique em risco de efeitos adversos, que podem ser problemáticos no manejo. Outra situação que a gente é muito preocupado, quando a gente principalmente lida com doença não maligna, é quando você tem um DSA contra o pai, por exemplo. A gente tem isso muito aqui em Curitiba com o nosso grupo pediátrico, e não tem DSA contra a mãe. E aí você investiga o DSA contra o pai, era uma reação falsa. Porque, na nossa experiência, quando você usa um doador com mismatch de sexo, um doador feminino para um paciente masculino, você tem isso aqui na regressão de Fine-Gray, um aumento bem expressivo de DASH crônica, que em paciente com doença benigna é catastrófico. Então, sempre quando a gente tem esses pacientes, a gente vai investigar se o doador, que sempre tenta ótimo match de sexo para paciente masculino, se aquele DSA é realmente verdadeiro. A gente tem inúmeros casos que eram reações espúrias e que, se não tivesse sido analisado, poderia ter o paciente, na nossa experiência, colocar em risco um risco significativo de DASH crônica para uma doença benigna. E aí, pensando agora, então, por que então é importante analisar DSA no contexto do doador alternativo? Vários estudos, à medida que você teve o aumento desses estudos clínicos de utilizar aparentado haploidêntico, cordão umbilical, ou seja, cordão único ou duplo cordão, e os não aparentados com mismatch, começou a se avaliar se os pacientes têm anticorpo contra, será que isso impacta a rejeição? E a maioria dos estudos mostravam que tinha, sim, aumento de risco de falha de enxertia, tanto no haplo, quanto no não aparentado, quanto no cordão. Qual que era o problema desses estudos? Eram estudos com N pequeno, cortes reduzidas, com poder estatístico limitado. Então, era uma limitação de você pegar esses dados e fazer extrapolações do impacto desse DSA, até recentemente. Então, essa meta-análise publicada na TCT, que juntou vários estudos, 15 estudos especificamente, com 2.436 pacientes, foram avaliados. E aí você tinha tanto os 3 modalidades do doador alternativo, com cutoff de 500 até 5.000, e alguns que não tinham cutoff especificado. E aí a grande questão, quando fez a análise, você tinha que, então, a presença de DSA, o efeito conjunto da presença de DSA estava associado com o odds ratio de 4,47, de uma razão de chances de, então, você ter falha primária na presença de DSA em comparação quando você tinha transplantes DSA negativo.
mostrando agora que com o poder e um intervalo de confiança bem estreito, mostrando que a incerteza desse efeito era realmente importante. Então, você agora ter essa informação agora com poder estatístico adequado para ver o real impacto do DSA. E ele traz, nessa análise de subgrupo, informações bem importantes, que ele colocou só o que era acima de 1.000 ou aquilo que era de 1.000 a 500, ainda assim foi altamente significativo. A diferença era a magnitude do odds. Os anticorpos mais fracos, 7,29, e o odds para anticorpos mais fortes, com aquele cutoff, 11,83. E esse efeito era independente se era cordão ou medula e sangue periférico, ou se era ápulo, cordão, ou não aparentado com mismatch ou não aparentado compatível. A grande limitação desse estudo, que os próprios autores colocam, era que a maioria desses estudos eram estudos com doença maligna, e com doença benigna só tinham 2 casos, mostrando uma tendência, e com pacientes pediátricos praticamente era inexistente. E aí que eu trago a nossa experiência então, o DSA na presença de doenças pediátricas com doenças não malignas. Você praticamente não tinha isso reportado na literatura. A gente fez uma série de avaliações, Renata, coautor nesse artigo que a gente acabou de publicar na TCT, e a gente viu que, então, de 59 pacientes, você tinha ali 11 pacientes que eram DSA positivos, tinham 4 pacientes que tinham reações falso positivas comprovadas na investigação complementar, e eram anticorpos que tinham uma mediana, um anticorpo fraco, que seria ali consistente com uma prova cruzada CDC negativa e positiva por flow, mas uma positividade bem borderline ou positivo fraco. A grande questão, que é pela limitação no hospital público, a maioria não dessensibilizou por dificuldade de acesso, e você teve que, desses 11, 5 tiveram ou rejeição ou má função do enxerto, e vários tiveram uma pega de plaqueta mais arrastada. E isso refletiu numa sobrevida muito ruim desses pacientes que tinham DSA. E quando a gente fez a análise multivariada ajustada, então o DSA, a presença de DSA estava associada com pior recuperação neutrofílica e plaquetária e com falha de enxerto, pensando no enxerto de 1 ano, né? Seja falha primária ou secundária ou a má função do enxerto. E esse efeito era majoritariamente associado com o DSA não tratado. Então, mostrando que realmente é muito importante ter a dessensibilização, porque quando não dessensibiliza, o desfecho é muito ruim. E quando a gente fez sobrevida livre de evento e a sobrevida global, a gente viu, teve uma violação na regressão de Cox, que o efeito do DSA na sobrevida global se restringia a 1 ano. Depois de 1 ano não tinha diferença, e isso, mais uma vez, estava associado com o DSA não tratado. Isso tanto no primeiro transplante haploidêntico, com doença não maligna, quanto aqui um outro artigo que a gente publicou agora só com o haplo de resgate, que a gente fez em pacientes com doença não maligna. Tinham 6 casos de DSA positivos, 3 rejeitaram, 2 tiveram morte precoce, e só aquele que dessensibilizou é que sobreviveu. Teve um que fez um 2º transplante e sobreviveu. E mostrou que isso, então, o DSA no haplo de resgate também estava associado pior desfecho de sobrevida livre de evento e uma tendência aqui de sobrevida global mais prejudicada, mostrando que no contexto do transplante haplo para a doença não maligna, a presença de DSA realmente é muito ruim. E no MD Anderson tem esse trabalho, que é o trabalho que envolve o C1Q. Muitos clínicos perguntam, e o C1Q? Porque ele mostrou nessa estratificação desse paper, que é até o artigo que ele introduz a dessensibilização com buff coat, que é assim, só ter ou não ter DSA diminuía a enxertia. Quando você separava os DSAs acima de 5.000, e esse valor de 5.000 é preditivo de ter uma prova cruzada por citometria positiva, a taxa de enxertia era bem menor, e quando você tinha um C1Q positivo, todos falharam, só 4. Então, por conta desses dados, muita gente discute usar o C1Q ou usar o cutoff de 5.000, minha opinião, uma coisa que eu sempre discuto com o Renato, é que eu acho que utilizar essas 2 métricas ainda é um pouco precoce. E aí, porque a nossa experiência é que anticorpos, às vezes, abaixo de 5.000 podem ser deletérios,
e alguns anticorpos acima de 5.000 podem ter perda do enxerto. E sobre essa questão específica do C1Q, tem esse estudo feito de um grupo lá do Canadá, do Peter Nixon, que mostra que quando você tem um single antigen, o teste padrão, bem feito, tratado com EDTA para evitar um tipo específico de falso negativo, você tem uma correlação praticamente perfeita com o C1Q. 100% de sensibilidade, 99% de especificidade. O Renato tem um dado, quando ele validou isso, praticamente igual a isso que foi publicado. Então, a nossa opinião é falar, um teste, o single antigen padrão, bem feito, você não precisa do C1Q, que é um kit mais caro, para ter praticamente a mesma informação para uso de estratificação de risco clínico. E justamente, então, por esse desfecho deletério associado com maior grau de rejeição e pior sobrevida na presença de DSA, que esse parâmetro hoje é o critério número 1 no consenso de seleção de doador do EBMT, tanto para o ápulo depletado quanto para o ápulo não manipulado, seja GIAC, protocolo de Pequim, ou protocolo de Johns Hopkins, que é o que vocês fazem, o DSA é um critério número 1, e os outros fatores, você tem idade, tudo, que a gente sempre pensa, um DSA positivo, aquela questão do falso positivo, a gente sempre é muito criterioso em pensar que esse DSA pode comprometer essas outras características não HLA, um doador mais jovem, o match de sexo, uma compatibilidade ABO, que outros fatores que podem complicar o prognóstico, porque às vezes um DSA, essas reações falsas podem comprometer. Então, a gente sempre pensa no DSA. O verdadeiro tem que ser evitado, porque, como vocês hoje tem um corpo de literatura que mostra que você tem rejeição. E o falso positivo pode atrapalhar Desculpa, eu tenho uma ligação, só um minuto. Eu estou em aula, querida, não posso atender agora. Desculpa. Então, aqui você tem que o DSA também no não aparentado, ele também está associado com isso, e no cordão umbilical, DSA também está associado com problemas, e por conta disso, entra no critério de seleção. E, por conta disso, quando a gente escreveu o consenso de seleção de doador da SBTMO, a gente incluiu, além de algumas informações que não estavam presentes nesses outros consensos, que eram a importância de coletar e transportar amostra, tem que ter um cuidado para a qualidade da tua amostra. Você precisa ter uma tipificação completa para análise de DSA, para DRB345, DQ-alfa, DP-alfa. Toda vez que o paciente recebe uma transfusão, você ter a frequência desse teste ser repetido, porque um teste de DSA é uma fotografia no tempo. E, eventualmente, quando você dessensibiliza, ter o monitoramento pós-transplante. E tem também toda uma discussão. O paciente, quando o doador é sensibilizado, o RSA, que é o anticorpo receptor específico, pode causar problema? Tem esse artigo da BBMT que mostrava que a presença o doador ser sensibilizado contra o paciente causar GVHD. Mas isso é só um estudo observacional de centro e corte única que não foi validado e não tem informação. Mas há uma informação que, às vezes, os médicos perguntam, será que pode ter problema do doador ter anticorpo? Hoje não tem suporte para esse tipo de avaliação de anticorpo anti-HLA fazer essa avaliação. E, por conta disso, para a gente terminar, hoje a gente pensa, então, seriam escalas de risco, um CDC positivo, agora um CDC negativo com CDC com flow positivo, a prova cruzada negativa com o DSA positivo, e um negativo não quer dizer ausência de risco, porque o paciente ele pode ter memória de anticorpo e isso causar rebote pós-transplante. Então, essa estrutura aqui do órgão sólido pode ser extrapolado na estratificação de risco para o TMO. E a grande questão é, o que é um DSA permissivo? Aquele DSA que não vai causar problema. Hoje você tem várias informações na literatura de imunologia básica mostrando que você pode ter problema. E aí,
fenótipo do paciente, avidez, afinidade, subclasse, glicosilação, hexamerização, tudo isso já mostra que pode ter problema na patogenicidade do anticorpo, mas, eventualmente, isso pode entrar no futuro próximo como critério de seleção, e nada disso foi avaliado ainda no TMO. Então, só para a gente terminar, a rejeição é um problema e, geralmente, o DSA agora é um critério que realmente tem que ser avaliado, porque ele é um fator de risco, agora consolidado. E essa análise fixa de anticorpo pode causar problema nesse contexto que eu tentei mostrar para vocês. E a nossa experiência, quando você faz uma caracterização adequada, você tem uma seleção otimizada e, na nossa experiência, o risco de rejeição cai muito. E entender que o DSA não é uma contraindicação, ela não é uma barreira absoluta, e sim são escalas de risco que a gente vai tentar falar com vocês. E a nossa experiência essa integração com a equipe médica vai estar associada com melhores desfechos. Essa é a nossa experiência que a gente tem aqui em Curitiba e que o IGEM tenta agora fornecer para a equipe médica. Então, para a gente terminar, minhas mentoras, só um minuto que a minha esposa chegou aqui, desculpa, ela está ligando aqui, só um minuto, por favor. Desculpa, pessoal, só porque até aqui em casa minha esposa chegou, a porta está trancada. Então, só tenho que agradecer às minhas mentoras, a doutora Noemi no laboratório, a doutora Carmen, o pessoal aqui do laboratório, a equipe médica do TMO que a gente tem em contato e o grupo do IGEM, o Renato, meu parceiro de discussão de PRA há anos, e a doutora Maria, e aqui fico aberto para perguntas. Vocês só me dão só um segundo para eu abrir aqui a porta aqui de casa, eu já volto. Só um segundo. Vai lá. Renato, vai fazendo uma contextualização. Não, tá bem. Vamos contextualizar que ele deixou a esposa para fora, eu acho que ele está em problema, né? Melhor a gente não interferir, né? Melhor a gente não interferir muito com isso, porque... Renato, só aproveitando. Dá para ouvir, Renato? Vinícius, tá. Está um pouquinho baixo, mas dá, Vinícius. É só para não ter que abrir a microfonia, se não dá problema. É só, sendo prático, já ia até te mandar mensagem, mas como hoje eu ia encontrar, é sobre uma paciente nossa, a Mônica Arbex, até já chegaram a discutir com você. Ela tem um Anticorpo DSA alto, né? 4.900, a gente vai dessensibilizar com aquele protocolo italiano que a gente já fez outras vezes, com rituximab, imunoglobulina e plasmaféreas. Depois, queria combinar com você, na verdade, não precisa ser agora, é só a questão de como a gente vai fazer isso, né? Porque ela está internada lá no 9, até por questão, como ficasse melhor para ela tem que pagar os próximos exames, até para ficar melhor para ela e para vocês também. O Roberto já votou aí, não apanhou não, Oi, né? Desculpa, vocês me desculpem, mas hoje deu um problema aqui na minha porta, eles minha família ficou trancada ali fora. Desculpa, o final ali ficou um pouco truncado, mas... O importante é que você está vivo agora ainda. Você não teve nada pior. Nenhuma lesão corporal até agora. Mas eu acho que só... Desculpa o final que teve que ser um pouco acelerado, mas assim, acho que a grande ideia, a gente foi uma evolução, uma avaliação aqui em Curitiba na experiência com esses anticorpos. E a gente viu com a experiência com o Samir, com a Vaneuza, com a doutora Carmen, principalmente vários casos com a pediatria, é que quando a gente começou a melhorar a comunicação laboratório e a equipe médica, melhorou assim drasticamente essas questões de que envolvia a rejeição, provavelmente mediada por DSA. Então, basicamente, quando a gente começou a fazer um protocolo mais de avaliação, os casos de rejeição diminuíram praticamente. É só aqueles casos que realmente acontecem, mas por DSA diminui. Então, realmente a otimização que a comunicação tem, isso ajuda muito.
É o que o Renato, a gente tem até essa comunicação, tá? Eu, Gisele, a Tuíla participando das reuniões com vocês, é tentar, no contexto dos mismatches, do DP e o do DSA, tentar trazer essa avaliação, porque vocês têm a melhor decisão do ponto de vista, considerando a imunologia, o HLA, para tomar a decisão clínica de vocês. A gente, antes da gente passar só para a pergunta, a gente é super grato aí da disponibilidade de vocês e concorda que é uma parceria essencial, né? Eu falei bastante com o Renato que a gente está com um problema com DASA, né? De ter um laboratório de imunogenética e histocompatibilidade. E o que eu mais preciso é que as pessoas entendam que não é fazer PCR ou contratar alguém que saiba fazer, é muito mais que isso, né? Que acho que exatamente isso tudo que você mostrou, né? Muito complexo e a interação não dá para trabalhar sem ela, né? Então não é que a gente quer um resultado que alguém mande para a gente ou que você veja na internet. A gente quer a interpretação e é complexo, é difícil, é dos dois lados, né? Então, obrigado, muito bom e parabéns pela aula e pelo trabalho que você tem feito e vocês todos, né? Então acho que Obrigado, Celso. A gente só aprende com vocês o tempo todo. O Vinícius estava perguntando, então só para aproximar mais, porque acho que o som fica longe de lá, né? A gente está com um caso específico que enterrou hoje, talvez até a gente possa usar ele como um modelo para discutir um pouco dessa, porque é a vida real, né? O paciente internou hoje, o nosso protocolo, Alberto, acho que não sei se a gente já falou sobre, é o protocolo italiano que faz rituximab D-15, então hoje é o D-15, ela tem uma MFI. A gente discutiu com eles, né? Não me lembro da gente ter discutido com eles. Eu acho que o senhor estava de férias. Eu estava de férias. Quanto que é, minha filha? Qual que é o nome da... 4.900. Né? Como que é o nome da paciente mesmo? Mônica Arbex. Eu lembro dessa paciente. Bate. E aí, qual que era a pergunta que você ia fazer? Não, na verdade, o que o Vinícius está perguntando é a questão do monitoramento, a monitoração, ou monitorização, depende do português, que a gente pensou de fazer que a gente queria fazer no pós-transplante, né? Então, acho que era uma pergunta mais prática do pré e pós, para o Renato, isso o Renato faz na faixa para a gente. É porque assim, né? A gente sempre fala, Celso, isso até e Vinícius, que assim, quando a gente faz, tem situações assim que o paciente vai ser via SUS, a gente consegue fazer o ideal. Você vai dessensibilizar, acho que é assim, o pós-dessensibilização para você verificar o quanto que diminuiu a métrica lá do MFI e o padrão de reação. Só que, às vezes, o ideal, que a gente faz aqui em Curitiba, no dia -1 a gente repetiria, porque a gente já viu vezes, Celso, que caiu e no dia da infusão o anticorpo estava alto. Isso acontece. Sim. E aí, imediatamente pós-transplante, dia +3, +4 ou até +5, para verificar se tem um rebote, que você pensa, o +3 você estaria começando a cinética da resposta de memória, caso ela tenha. Aí o +4, +5, você estaria podendo ter a queda. Então, assim, tentando ter essa data para você verificar. Por quê? A nossa experiência tenta focar no +3, porque ali você não vai poder mexer se você fizer um APRO por causa da data da hora da ciclopós, da saipós. Mas você teria o +5 para intervir. E aí já teve casos aqui que teve rebote, que a doutora Carmen interviu +5, fez plasma +5, +7 e salvou o enxerto. Aí o problema é que se você não monitora, você não sabe se teve rebote. Aí você vai ver lá 14, 21, o cara está com 0 leucócito, e aí não adianta mais você querer investigar se teve ou não rebote. Então, assim, até porque como os dados desse assunto ainda são extremamente escassos, a gente precisa fazer para compilar, para daqui a um tempo ter dados de qualidade para analisar qual que é o impacto do condicionamento, o impacto de, por exemplo, depressão tem vivo, se foi ATG, se foi alemtuzumab, se isso impacta ou não o rebote, porque tudo isso praticamente são considerações mais teóricas que dado prático não tem. E aí essa monitorização é tanto pelo MFI quanto pela citometria? O ideal... O bom da citometria é que se você tem um anticorpo forte, né, até o Renato pode falar, porque aí você consegue monitorar pelo título, enquanto que no Luminex a gente não consegue, porque o Luminex é um teste muito caro.
A citometria já é mais factível. E aí você vê o título, porque, por exemplo, vamos falar que você tinha na prova cruzada de citometria, um título de, sei lá, 1/512. É um anticorpo muito forte. Aí você fez uma dessensibilização agressiva e o título caiu para 1/32. Então, embora às vezes isso no MFI não vai ter muita diferença, a prova cruzada você teve uma diferença muito grande de título. E aí você consegue verificar se precisa fazer mais plasmaféreses ou não. Nesse sentido, ter a prova cruzada ajuda muito, né, Renato? Você, Renato, fazer a consideração? Eu, assim, nesse caso específico, eu estou aqui com abertos os resultados. O Luminex deve ser suficiente para monitorar, porque a gente já está falando num valor que provavelmente está linear ali, que já vai cair de forma linear, tá? Ela tem ali um anticorpo de em torno de 5.000, com uma prova cruzada com 1/4 de título, não está difícil de dessensibilizar. A gente não está num nível de saturação do teste que tem muito anticorpo. Eu acredito que vai dar para mostrar. Quando esse processo de sensibilização tende a ser longo, né? Às vezes o paciente tem um anticorpo mais alto e às vezes a gente tinha isso no renal. O paciente estava em dessensibilização, tomava IVIG, rituximab e ficava nesse processo durante meses. A gente falava, talvez é melhor fazer por citometria ou por alguma outra técnica, para ver se a gente consegue ver uma diferença antes de fazer um teste mais caro, tá? É difícil dizer o que... Eu sempre gostaria de ter os dois, para confirmar um resultado, confirmar o outro, né? Para ter uma certeza maior. Mas nesse caso da Mônica, eu acho que não vai ser nada difícil remover esse anticorpo aqui, tá? Eu vi hoje, entrou um pedido, acabei de ver que o Vinícius pediu um painel dela hoje, né? Eu acho que foi no dia que começou, né? Como que vai cobrar isso também, né? Acho que depois a gente pode falar, não precisa ser agora, né? Mas a gente depois precisa entender para... vamos fazer um plano para ela, porque eu acredito que como vai dessensibilizar, nós vamos também chegar num ponto de tempo também, que vai ser muito importante, né? O tempo do resultado do exame para vocês vai ser bem impactante. É sensibilização. Esse é hoje, né? Que ela antes da né? Vamos combinar de montar um cronograma, então, já certinho, os dados que nós vamos coletar, quais são se ela for fazer a plasmaferese, vocês vão fazer 3 sessões, dias alternados? Ela vai fazer, a gente faz como a gente fez os outros casos. O ideal é a gente coletar 24 horas após a última sessão, antes de entrar com a IVIG, porque a IVIG pode interferir um pouco no teste, a gente perder um pouco a precisão do resultado. Tá? E aí Mas é isso. Não é isso. Rituximab, daí faz Rituximab menos 15, plasma de... Menos 7 a menos 5 a menos 3, menos 2, daí menos 1, menos 0. Menos 1 e 0, plasmaférese pré-infusão. E a imunoglobulina? Menos 7. Menos 8? Menos 7. Imunoglobulina é quando que é dada? Menos 8. Hoje é menos 15 retux e imunoglobulina menos 8. Menos 7. Aí teria que coletar o soro antes da imuno, né? A imunoglobulina, somente uma dose um pouco mais alta, ela acaba gerando um background no Luminex. Aí pode até positivar a citometria. Já teve casos de citometrias positivas. Tá? Então, a gente vai montar um calendário, a gente conversa sobre essas questões, porque vai ficar barato. Eu sei que não é barato, né? Isso acaba ficando caro. A gente pensa ver o que é possível o paciente arcar, o que não for possível, a gente monta para esse caso, o importante é fazer todos os testes e saber o que está acontecendo, ter isso bem controlado. Mas a gente monta esse calendário, vê quantos testes vão ser necessários, acho que a gente tem que ver se o protocolo funcionou da dessensibilização, a gente tem que ver no dia do transplante, com certeza, e eu acho que vale a pena, pelo menos no mais 3 ou mais 4, ali, fazer mais um teste para a gente ter certeza que não teve rebote. Tá? E isso eu sei que não fica barato, isso é caro. Aí o Vinícius pode falar comigo amanhã, alguma coisa, a gente monta esse calendário certinho. Pode pagar. Achei que você ia falar, o Vinícius pode pagar, se tiver. O Vinícius também pode pagar, não tem problema. E a gente também precisa ver o prazo que vocês precisam desse resultado, porque quando a gente tem esses casos de sensibilização, a gente fica agendado no laboratório para a gente dar o resultado para vocês no mesmo dia.
Tá? Então, eu preparo a gente conseguiu padronizar no laboratório um jeito de fazer em strips para conseguir fazer mais rápido, menos soros, né? Um protocolo mais otimizado para vocês terem o resultado no mesmo dia, tá? Então, a gente precisa organizar isso direitinho. Mas é bem importante, porque tem uma pergunta aqui. Do riso no chat. Sim. Essa questão do suporte transfusional é bem importante, porque, por exemplo, até uma discussão que a gente sempre tem, por exemplo, para qual tipo de paciente, com que tipo de doador você faz o PRA? Um tempo atrás, se você achava um doador com irmão idêntico na busca familiar, não se fazia PRA, porque faz sentido. Você pode ter anticorpo contra classe 1 e classe 2, vai ser igual, aqueles anticorpos não vão ser preditivos de rejeição. O problema é que se o paciente for hipersensibilizado para HLA de classe 1, principalmente tiver anticorpo anti-A e anti-B, esse paciente pode ter refratariedade plaquetária. E aí, a maioria, existem estratégias de match, tentar fazer um match do HLA, doador de plaqueta, com o paciente, para você aumentar o incremento, ou que infundir uma plaqueta contra o qual o paciente não tem anticorpo. Então, porque você tem, às vezes, paciente que tem uma refratariedade plaquetária muito grande no contexto do irmão idêntico. Então, hoje, a gente tenta, mesmo independente do tipo de doador, a gente fazer um PRA de classe 1 e de classe 2, porque, às vezes, a gente já teve caso, o doador idêntico, quando chegou para doar, não era apto, tinha alguma restrição clínica. E aí você, quando vai fazer a análise de um segundo doador, tem um DSA horroroso. Aí você tem que planejar uma dessensibilização a toque de caixa, e ainda mais no contexto público, que conseguir uma dessensibilização é um martírio, a gente sempre faz de cara independente, se vai na busca familiar ou na busca de doador alternativo. E quando você tem um doador irmão idêntico, com um anticorpo muito forte, a gente avisa a equipe médica e o banco de sangue que, eventualmente, esse paciente, se ele tiver anticorpo anti-A, HLA e HLA-B muito forte, para alelos bem comuns na nossa população, A1, A2, A3, 24, B7, B8, o risco de ter refratariedade é muito grande. Então, a gente já fala, esse paciente pode ter refratariedade plaquetária e, como na nossa estrutura não tem plaqueta tipada, complica. Eu acho que tem um paper que saiu na Blood, do grupo da Judith Martin, mostrando que a estratégia de utilizar match epitópico de plaqueta, que é usar em compatibilidade de epítopo, você tem praticamente uma efetividade igual de uma plaqueta HLA idêntica. Então, são estratégias que o PRA, mesmo no contexto de um irmão idêntico, eu acho que vale a pena, porque tem casos que você tem o paciente, até ele pegar a plaqueta, ele tem paciente que não tem nada de incremento, porque o que você infunde, o anticorpo Então, essa questão do suporte transfusional é bem importante, como foi colocado ali. E eu não sei se existe essa opção hoje. Se vocês têm doadores tipificados, se tem doadores que daria para evitar. Porque É complicado, né? Não é um negócio trivial. Na prática, na teoria, seria melhor tentar achar um mais compatível, um mais parecido. A gente pode ver isso de diferentes maneiras. Mas, na prática, a gente precisa da tipagem desses doadores. Pelo menos o A e o B. O HLA-C nem tanto, não seria um problema. O C não, plaqueta não tem HLA-C quase. Então, seria o A e o B. Mas... E aí, uma coisa também que a gente já viu, que eu lembrei agora, também esqueci de falar, que é assim, o paciente, às vezes, que recebeu plaqueta, fez alguma coisa que precisou receber uma transfusão naquele período do condicionamento, do regime preparatório, e às vezes o anticorpo explode, muda, porque às vezes ele recebeu uma plaqueta que tinha um epítopo, né, o alvo do lado de anticorpo, que desencadeou uma resposta. E às vezes você está considerando o anticorpo com uma força, e por conta disso o anticorpo explodir. Então, por isso que é aquela ideia de quando que você precisa repetir. Então, a frequência de teste, na presença de um evento sensibilizante, e transfusão é importante, o ideal era repetir, mas às vezes isso não é factível, não é factível porque tem custo. Mas às vezes, pacientes que só tem um ou outro doador, ou pacientes com doenças benignas que rejeitam muito, a gente tenta fazer esse monitoramento um pouco mais frequente, displasias,
algumas hemoglobinopatias, porque se tiver um anticorpo para uma doença que já rejeita muito, é uma barreira imunológica a mais, né? Tem hábito, tem estrutura de fazer crossmatch para plaqueta? Tem alguns bancos de sangue que fazem, né? Mas a maioria, não sei. Tem que ser os hemoterapeutas aí de plantão. Crossmatch, você respeita a HLA. Não, existe crossmatch para plaqueta também, para você, se o crossmatch for positivo para plaqueta, a chance de dar errado, né, é muito maior. Não necessariamente um crossmatch negativo vai impedir uma sensibilização, né? Mas nesse caso aqui, que você já tem alguns anticorpos pré-formados, poderia evitar que ele entrasse em contato exatamente com essas células. É. Né? E tem Talvez também isso... HPA, né? Os anticorpos plaquetários humanos, que aí podem também dar problema, né? Acho que do mais prático possível que se dá para fazer hoje, acho que mais fácil seria uma prova cruzada para plaqueta. Existe algum dado de os pacientes que rejeitam, né? Que a gente teve alguns casos, né, de falha de enxertia secundária. Se você refaz o anticorpo, se isso poderia modificar de alguma forma a conduta clínica, né? Se você refaz o anticorpo, porque a gente viu algumas vezes, até a Anícia também, não, a Anícia teve TRM, né? É função pobre do enxerto. É que tem as duas coisas, né? Tem as falhas de enxertia, tem as perdas de quimera e tem função pobre do enxerto. Quer dizer, tudo são eventos imunes, né? E aí, em algumas situações a gente tem, agora mesmo a gente está com o caso de uma paciente que fez transplante de uma mielodisplasia, perdendo enxerto, aí fica meio na dúvida o que é recaída da mielodisplasia ou o que pode ser imune, mas é difícil saber, né? Então, existe alguma recomendação de refazer e que isso possa mudar de alguma forma, né? Uma coisa que a gente sempre pensa, né, Celso, por exemplo, se o paciente começa a ter um indicativo de seja rejeição, que você tenha monitorando pelo quimerismo, começa a ter perda da fração doador, ou a própria função pobre do enxerto, a gente sempre repete. Por quê? Até porque, no contexto do ápulo, o papel do DSA na função pobre do enxerto é meio questionável, porque você tem esse dado mais consolidado no protocolo GIAC, lá do Huang, ele já mostrou isso em alguns artigos, com uma evidência bem mais robusta, mas a única evidência no ápulo detalhando isso, que foi aquele paper da Gianmarco, lá do grupo italiano, o DSA não impactou uma função pobre do enxerto. A gente já viu aqui alguns casos que poderia estar, mas eu não tive N para avaliar. Por isso que até a limitação do nosso estudo, esse que a gente publicou na TCT, era que a gente não consegue, que a gente teve que analisar rejeição e má função junto, porque você não tem N. Então, eu acho que ainda... E o paper do Silreia e o paper do grupo lá da Universidade de Washington, que avaliou DSA com rejeição, com falha de enxertia, eles não diferenciavam o que era rejeição, o que era a função pobre do enxerto. Então, a gente sempre, quando o paciente tem função pobre do enxerto, a gente repete o PRA. Na maioria das vezes, o PRA está neg. O DSA que tinha, ele negativa, porque tem um negócio muito legal, Celso, chama tolerância moral pós-quimerismo, que quando o paciente ele tem DSA contra o doador e, eventualmente, estabelece uma quimera mista, a memória DSA é como se fosse resetada, tem um reboot, e só some o perfil doador específico. O que é não doador específico ainda é detectado. E esse negócio, você tem uma mulher lá, Suzane Eldstad, mostrando isso em modelo murino, que acontece mesmo, você reseta só a memória do doador específico. E isso é a lógica de você ter aquele transplante de medula prévio ao transplante de renal, para você induzir tolerância e tirar o cara da imunossupressão eterna. E aí a gente fala assim, quando o paciente tem DSA, estabelece quimerismo, a gente sempre repete para ver, será que o DSA ainda vai ser detectado? Na maioria dos casos que tinha DSA, com função pobre do enxerto, o DSA desapareceu, 0 de MFI. Só que ainda estamos compilando. Mas o que a gente vê é que quando você estabeleceu o quimerismo, o DSA some, mas ainda são poucos casos. Só que a grande questão, qual que é o nível de quimerismo misto que valida esse ponto do DSA sumir? A gente não tem esse dado. Mas a gente já teve algumas falhas que o cara estava com quimerismo completo e começou a cair.
Aí a gente viu o anticorpo apareceu e o paciente evoluiu para uma falha secundária. E o DSA voltou. Então, estava tendo produção doador específico e o anticorpo estava destruindo, até o ponto que faliu e o paciente. Então, mas são casos na literatura de TMO, Celso, praticamente não são detalhados, e aí o esforço do que a gente tenta é que os centros tenham esses dados para daqui a um tempo você conseguir ter informação para ter casos com poder estatístico para avaliar essas peculiaridades. O ideal é sempre repetir, a minha opinião, se possível, do ponto de vista logístico, são custo do paciente, né? E paciente que não tinha anticorpo, faz sentido buscar anticorpo? A Raquel não tinha, por exemplo. A Raquel, a gente Ela tem mismatch em DP. A gente Repetiu pré-transplante e pós-transplante. Por causa da falha do... Em teoria, os poucos estudos que tem de sensibilização é a sensibilização que ter um anticorpo de novo, que a gente chama, que é muito comum no renal, é muito pouco frequente no TMO. Porque, por conta, acho que, do condicionamento, você erradica muita célula que faria essa sensibilização, uma resposta moral primária. E aí, por exemplo, que nem vocês falam que vocês, às vezes, usam alentuzumab mais um condicionamento, você vai matar a célula T e B para formar IgG. Então, assim, a nossa experiência, raramente você tem resposta de anticorpo pós-transplante. E a gente monitora há muito tempo. Então, teve um estudo do workshop internacional mostrou que era coisas que de 5% a 8%, numa corte que era da Mary Lefebvre, o Efraim Fuchs, e tinha até, acho que a Noemi e a Margaret Torres nesse paper. Foi um projeto internacional, 2009. Mas era baixo, Celso. Não é tão comum que nem no órgão sólido. O órgão sólido é super comum. O paciente piscou, tem anticorpo... Não é tão assim, calma. Mas no órgão sólido, de novo, quando formado, é o malvado, é o que vai fazer mal. Na medula tem isso, se tiver o de novo formado. Esses 5% a 8% são casos em que geralmente evoluem mal. Então, lá nesse artigo da Maryland do Workshop Internacional, eles não avaliaram clínica e eles não avaliaram se era um de novo, uma resposta moral primária ou uma resposta de memória, que nem aquele caso da sensibilização críptica. A gente teve um caso, Celso, que o paciente era negativo. Teve uma falha primária, apareceu um anticorpo. E a gente pensou, será que uma resposta moral primária? Renato, a gente até fez esse trabalho, né? Se fosse uma primária, você esperaria ter anticorpo anti-GM. E o Renato tinha o GM, era 0 MFI. Só tinha IgG. Então, provavelmente, o paciente ele já era sensibilizado, mas não tinha anticorpo circulante. Isso é um conceito que a gente chama de sensibilização críptica. Então, é difícil você separar o que é uma resposta de memória de uma sensibilização primária. Então, você teria que fazer mais avaliações. Mas no TMO, nossa experiência, muito pouco frequente. Mas, mesmo assim, a gente repete até para compilar o dado e ter certeza se vai ter ou não DSA. Mas, na nossa experiência, só teve esse caso, só que eu vi anticorpo pós-transplante, que era de um paciente previamente negativo. A dificuldade dos pacientes é que, às vezes, até algumas equipes, eles falam assim, eu preciso de um PRA. Aí faz um PRA, o transplante demora 2 anos, ele fala, eu já tenho um PRA é negativo e acabou. Só que o paciente, nesse meio do caminho, teve muitas transfusões, né? Então, o PRA ele mede naquele momento. Então, a gente, por mais que um paciente tenha um painel negativo, chamar ele de não sensibilizado é complicado, porque o paciente foi desafiado quantas vezes? Né? A gente tem tido essa dúvida, Ana, porque às vezes ele não fez transfusão, mas tem um PRA antigo, a gente fica na dúvida às vezes, será que justifica, né? O paciente não transfundido no período, se vale a pena você também fazer E aí é algo que não... Sim. Tem um trabalho, Celso, uma coisa que a gente estava até discutindo um tempo atrás com a doutora Vaneuza, de que a gente, em tese, não repetia quando não tinha transfusão bem definida. Mas, às vezes, paciente que está em acompanhamento aqui, você tem como controlar. Paciente que, às vezes, está ainda em outro centro, você não tem esse controle. Mas tem um negócio que, às vezes, o paciente ele tem uma infecção ou uma inflamação, você pode ter aparecimento de anticorpo. Tem um trabalho do grupo de Johns Hopkins que mostra isso. Então, eles têm uma discussão.
é que você pode ter rebote da resposta humoral por conta disso. Agora, se isso vai ser uma resposta inespecífica ou um anticorpo verdadeiro, isso praticamente nunca é discutido no TMO, mas na medula, no renal, no órgão sólido, eles discutem que evento pró-inflamatório pode mudar o perfil de sensibilização. Agora, se vai ser HLA ou não HLA, isso vai ter relevância, tem que investigar. E outra, assim, a gente fica, às vezes, querendo evitar o custo. Eu sei que é um custo, não é um exame barato, mas antes, pelo menos, de começar o condicionamento e você confirmar que não tem um anticorpo, quanto ele vai se você tiver um anticorpo ali, o risco hoje, 7 vezes mais de ter uma falha de enxertia ou ter uma função ruim do enxerto, ele vale esse custo do exame, um exame, pelo menos, antes de começar o condicionamento? Então, eu acho que o risco do anticorpo no transplante de medula é até muito maior do que no transplante de órgãos sólidos. Porque a gente está falando só de anticorpo, né? Ainda tem outros mecanismos de rejeição, que acho que é o que aconteceu com essa paciente, que não mediado por anticorpo. Então, exatamente. Mas a gente não pode ficar na dúvida, né? A gente tem que, pelo menos, excluir algumas coisas, né? Sim, com certeza. É complexo, né? Eu acho, e uma coisa que é interessante, ter essas informações, que eventualmente tem um anticorpo e rejeita, ter essas informações é bem importante na nossa experiência com retransplante, porque se troca ou não troca o doador, se tem o mesmo ou um outro DSA, porque você pode esperar respostas de memória em nível do epítopo, né? Então, às vezes, você acha que trocou o antígeno, mas o alvo é o mesmo, e vai ter uma resposta de memória que pode ser catastrófica. Então, ter informação também para uma decisão do retransplante é bem importante. Então, por isso que a gente fala que eu acho que quando você chegou que falhou, se recaiu ou rejeitou, e ele teve um contato com enxerto halogênico, com mismatch, eu acho que vale a pena repetir por cautela, que, como o Renato falou, isso pode te poupar, fazer uma seleção mais apropriada para poupar um desfecho ruim de sobrevida ou internamento prolongado, coisas assim, que vai ter um custo também bem alto. Isso, não sei se tem perguntas. Obrigado, então. Acho que é isso, né? Obrigado aí pela aula e por tudo. E nos falamos semana que vem, então. Tá ótimo, então. Tem que ver é o caso demais só, né? Porque isso é melhor dividir, né? Porque no final tem 3 daqui, mais o meu, a Eliette. E a gente teria... A Canja que já está com data, né? Quanto vocês acham que dá para discutir 2 por vez, assim? Ou... A gente, né, Gisele, Tuíla, a gente, às vezes, é mais assim que a gente, no GRAC que a gente faz, normalmente, às vezes, faz 4, 5. Se a gente tiver o dado finalizado, depois a gente consegue otimizar, mas aí depende também muito do tempo que vocês têm. A gente pode colocar os que estão mais para próximo, né? A gente sinaliza para vocês prepararem, então, para não os que forem mais para tomada de decisão imediata. Né? Isso. E aí a gente tenta vencer os que já estão mais críticos e se tiver o tempo hábil, a gente consegue vencer, né? A Gisele e a Tuíla estão aqui. Às vezes a gente tem em média ali 3, 4, 5. O último do GRAC foi 5. Então, se tiver tudo bem completinho, vocês fazem bem organizado com o PowerPoint, a gente consegue vencer, sim. Tá bom, combinado. Tá ótimo. Obrigado, então. Desculpa aí o entrever no final ali da apresentação, ficou truncado, mas são coisas de home office e coisas. E, Alberto, então, a gente... me manda uma mensagem daqui meia hora para dizer que tá tudo bem, tá? Não, tá tudo bem. É que era minha filha que estava ligando, então, assim, aí já viu, né? Então é isso aí, pessoal. A gente tem o nosso e-mail lá, o contato, e qualquer coisa estamos aí para disposição para a gente continuar discutindo e aprendendo sobre esse assunto, que a gente ainda está ainda conhecendo sobre esse assunto da imunogenética com transplante alternativo. Tem muita coisa para a gente descobrir, tá bom? Obrigadão aí, boa noite a todos. Tá toda turma aí. Boa noite aí, boa noite, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Fica vocês todos fantasmagóricos.